Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente acordam todos os dias com uma disposição quase sobre-humana, enquanto outras mal conseguem levantar da cama? Não importa se é segunda-feira, feriado ou aquele dia frio e chuvoso, tem gente que, de alguma forma misteriosa, levanta, encara os desafios de frente e faz o que tem que ser feito. E sabe qual é a parte mais doida disso tudo? Essas pessoas não estão nem um pouco motivadas. Elas não acordam com música de fundo inspiradora, nem fazem dancinha no espelho antes de trabalhar. Elas simplesmente criaram uma mentalidade que faz elas agirem, com ou sem vontade. E hoje, eu vou compartilhar com você as 5 lições mais impactantes que eu aprendi direto de um multimilionário que, sinceramente, pensa o sucesso de um jeito que quase ninguém fala por aí. São ideias simples, mas que se você aplicar, vão mexer com sua cabeça, com sua rotina e principalmente, com seus resultados. E ó, pode ter certeza, se você assistir até o final, alguma dessas lições vai grudar na sua mente para sempre. Bora? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já fez aquela promessa interna de que amanhã tudo vai ser diferente? Sabe aquela história de amanhã eu começo a academia, segunda eu foco no trabalho, mês que vem eu começo a economizar? Pois, é só que o amanhã vira depois, o depois vira nunca, e quando você percebe, já passou mais um ano e nada mudou. E sabe qual é o detalhe? Não é que você seja preguiçoso ou que falte capacidade. Na real, o problema é que você está preso num ciclo que mistura procrastinação, medo e um monte de decisões adiadas. E o pior, a cada dia que passa, isso só vai te deixando mais travado, mais cansado e com aquela sensação horrível de estar ficando para trás. E foi exatamente sobre isso que essa conversa com o multimilionário começou. Eu cheguei cheio de dúvidas, achando que o problema era a falta de motivação, de energia. Mas o que ele me disse me fez entender que o buraco era muito mais embaixo. E é exatamente isso que eu vou te revelar nos próximos minutos. Se prepara, porque agora vai começar a parte que realmente transforma. Então vamos direto ao ponto. Antes de entrar em cada detalhe, deixa eu te dar uma visão geral do que vai rolar aqui. Essa conversa com o multimilionário foi praticamente uma aula particular sobre como pensar e agir de um jeito completamente diferente da maioria das pessoas. E, sinceramente, se você aplicar só uma dessas lições, já vai sentir diferença na sua vida. Hoje eu vou te mostrar, primeiro, por que ele não depende de motivação para trabalhar todos os dias, e como você pode fazer o mesmo. Depois, a gente vai falar de um tema que trava muita gente, o medo. Só que ao invés de fugir, ele aprendeu a usar o medo como combustível. Em seguida, você vai descobrir o método que ele usa para decidir em segundos se uma oportunidade vale a pena ou não. Nada de enrolação ou overthink. Depois disso, eu vou te contar por que ele considera o tempo a única moeda que realmente importa. E por último, o conselho final, aquele que ficou ecoando na minha cabeça até hoje, e que eu garanto, vai mexer com você também. Bora mergulhar nisso? A primeira coisa que esse multimilionário me disse foi algo que quebrou minha cabeça: motivação é um luxo que eu não posso me dar. Cara, quando eu ouvi isso, eu fiquei em silêncio por uns bons segundos. Porque a real é que a gente cresce acreditando que precisa estar inspirado para agir, né? Só que ele me explicou que o segredo não é esperar vontade, é criar um sistema que funcione no automático. O cara simplesmente construiu uma rotina de disciplina tão forte que, mesmo nos piores dias, ele sabe exatamente o que fazer. Ele falou que todo começo de dia ele tem uma lista de apenas 3 tarefas principais. Não são 10, nem 20, são 3 coisas que ele precisa concluir, custe o que custar. Isso tira a pressão da motivação e coloca o foco na execução. E a dica prática aqui para você é simples. Hoje mesmo, pega um papel ou abre o bloco de notas do celular e define as suas 3 tarefas de amanhã. Fazendo isso por 21 dias seguidos e me conta depois se sua produtividade não vai mudar absurdamente. Porque adivinha? A disciplina vai te carregar Agora quando a vamos falar de motivação um dos faltar. maiores vilões da produtividade e do sucesso, o medo. Mas aqui vem o plot twist: enquanto a maioria trava diante do medo, esse cara faz exatamente o oposto. Ele usa o medo como uma bússola. Como assim? Simples. Sempre que ele sente aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquele pensamento do tipo "e se der errado", ele interpreta como um sinal de que ali pode ter uma grande oportunidade de crescimento. Ele até me disse uma frase que ficou na minha cabeça: se não dá medo, provavelmente não vale a pena. E a técnica dele é prática.
sempre que sente medo de fazer algo importante, ele para por 5 minutos e escreve os piores cenários possíveis. Literalmente, ele anota: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Depois, ele analisa o quanto esses cenários são reais, e quase sempre percebe que a maioria é só paranoia da cabeça. O exercício é simples, mas muda tudo. Então, da próxima vez que o medo bater, ao invés de fugir, senta, escreve, encara e age. Porque o medo bem usado é o maior motor de transformação que você pode ter. Agora segura essa porque foi uma das partes que mais me chocou na conversa. Sabe aquela dúvida eterna que a gente sente quando aparece uma nova oportunidade? Ficar horas, dias ou até semanas pensando se aceita ou não. Pois, esse multimilionário tem um critério simples e quase matemático para decidir em segundos. Ele me explicou que toda vez que uma nova proposta surge, ele faz 3 perguntas rápidas na cabeça dele. Primeiro, isso está alinhado com meus objetivos de longo prazo? Se a resposta for não, ele descarta na hora. Sem dó. Segundo, o potencial de retorno é proporcional ao risco e ao esforço que eu vou ter que colocar. Se for muito esforço para pouco resultado, tchau. E terceiro, se eu não fizer isso agora, vou me arrepender daqui a 1 ano. Essa é a pergunta que ele diz que mais pesa. Se a resposta for sim, ele se joga. Isso evita a paralisia por análise e faz ele tomar decisões muito mais rápidas do que a maioria. E o conselho que ele me deu foi: quanto mais rápido você decide, mais rápido você aprende. E aprender rápido é o maior atalho pro sucesso. E aí veio uma das partes mais filosóficas, e ao mesmo tempo mais práticas, da conversa. Quando eu perguntei para ele qual era o recurso mais valioso que ele tinha, sabe o que ele respondeu? Tempo. Sem pensar 2 vezes. Ele falou com uma convicção que parecia que estava me dando um tapa na cara de tão óbvio. E ele explicou: dinheiro você recupera. Energia você recarrega. Mas tempo é o único recurso que, uma vez gasto, nunca mais volta. Ele me contou que a partir do momento que ele entendeu isso de verdade, ele começou a tratar cada hora do dia como se fosse uma nota de R$ 100. Ele calcula o valor da própria hora de trabalho e, com base nisso, decide onde vale a pena investir o tempo dele. Se uma tarefa pode ser delegada por um valor menor do que o que a hora dele vale, ele delega. Se há algo que não agrega nos objetivos principais dele, ele corta. Simples assim. E a provocação que ele me deixou, e que eu deixo para você agora, é: quanto vale 1 hora da sua vida? Faz essa conta hoje. Isso muda tudo. E aí, bem no final da conversa, quando eu já estava juntando minhas coisas para ir embora, ele me mandou aquele conselho que fica martelando na cabeça dias depois, sabe? Ele olhou para mim e disse: cara, se eu pudesse te dar só um conselho para a vida toda, seria esse: faça as coisas antes de estar pronto. Na hora, eu fiquei meio travado. Como assim antes de estar pronto? E ele continuou: se você esperar o momento perfeito, o conhecimento perfeito, o dinheiro perfeito, você vai passar a vida inteira esperando. O crescimento acontece enquanto você está no campo de batalha, não planejando na arquibancada. Ele falou que quase todas as grandes conquistas dele começaram quando ele ainda tinha dúvida, medo e zero garantia de sucesso. Mas o movimento veio primeiro, e a confiança veio depois. E, sinceramente, olhando para trás, faz todo sentido. Porque quantas coisas você deixou de fazer só porque achou que ainda não estava preparado? Então fica esse recado: age mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque se tem uma coisa que ele me provou, é que o sucesso gosta de quem se mexe antes de estar 100% pronto. Agora, parando para pensar, olha tudo que a gente conversou até aqui. Não tem fórmula mágica, não tem segredo guardado a 7 chaves, não tem um guru místico com uma resposta milagrosa. O que tem é ação consistente, decisões rápidas e uma relação completamente diferente com o medo e o tempo. E a real é que, cada dia que você passa adiando o que sabe que precisa fazer, é um dia a menos jogando o jogo da vida de verdade. E isso é forte, eu sei, mas é justamente por isso que eu tô te falando isso agora. Porque talvez, só talvez, hoje seja o dia em que você finalmente pare de consumir conteúdo só para se sentir bem e comece a colocar alguma coisa em prática. E olha, se uma dessas 5 lições fez sentido para você, escolhe uma só e aplica amanhã. Não tenta mudar tudo de uma vez, não. Escolhe uma, coloca na sua rotina, sente o impacto, e depois vai ajustando o resto.
Porque o que separa quem assiste de quem transforma é a ação. Simples assim. Agora, bora pro fechamento porque tem mais um recado importante. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se alguma dessas ideias mexeu com a sua cabeça de um jeito que te deu vontade de fazer alguma coisa agora, faz o seguinte, já deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão precisando ouvir esse tipo de conteúdo. E ó, se você ainda não é inscrito, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, sempre trazendo estratégias práticas, sacadas de mentalidade e dicas que realmente funcionam no mundo real. E mais, comenta aqui embaixo qual dessas 5 lições mais te pegou de jeito.